boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que horário nossos queridos internautas vão assistir. Teremos hoje um episódio especialíssimo. Na verdade, o Dr. Jaime Troiano falou, fala o que aconteceu. Nós teríamos hoje uma personalidade também muito importante, ela é muito famosa, muito rica também, mas que não pôde, né, e cancelou. E aí eu recorri aos amigos para não perder o episódio e todos aceitaram, foram convocados de última hora e são pessoas no seu segmento são top, né? E nós podíamos começar cada um de vocês contando um pedacinho da biografia, mas o tema qual que é? Nós vamos aproveitar 4 visadas diferentes para discutir o Brasil contemporâneo. Não necessariamente a economia, ou a política, ou a sociedade, ou as artes, tá certo? Vamos dar um balanço, assim, uma roda no balancê, certo? Que entra aqui, quem tem alguma coisa importante para dizer, vocês têm coisa importantíssima. São amigos, né? Uns há muito tempo, Paulinho. Sem o Paulinho eu não teria entrado no concurso da PUC. Depois você pode até falar isso aí. Mas é isso. Vamos começar com o doutor Jaime Troiano, um dos caras que mais, sem favor algum, que mais manjam de estudo de marca, do ponto de vista sociológico, econômico, mercadológico, filosófico. Um dos caras que mais manjam na América de marca. Obrigado, o que eu te falei agora há pouco. Gostaria muito que meus pais tivessem ouvido essa sua apresentação. Eles vão ficar, ou estão vendo, ou gostariam que tivessem visto. Obrigado, viu? Obrigado para vocês. Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Esse fim de semana eu fiz uma coisa que eu estava planejando fazer há 5 décadas, mais ou menos. Mas só uma curiosidade. Você deu a palestra hoje lá, a conferência? Dei. Tá. Depois eu falo daquele assunto, porque eu acho que encaixa bem com essa história de Brasil de que nós estamos falando. Eu fui para Poços de Caldas. A minha família toda, parte de pai, é de Poços de Caldas. Mineiros, mas todos eles filhos de italianos. É uma família italiana que se hospedou e ficou em Poços de Caldas, lá acima. E eu fui para Poços de Caldas. E como era o teu apelidinho, o teu apelido lá? O teu apelido? Em Poços de Caldas? Apelido? O apelido que teu falou, pega essa caixa aí. É Engraxate. Mas qual era o teu apelido? Do teu tio lá? Você tinha um apelido? Pô, sabe que eu não me lembro? Você falou no último podcast aqui, pô. Apelido. Sapinho? Sapinho, pô. Sapinho, não, porque meu tio tinha uma barbearia em frente às termas, ali em Poços de Caldas. Meu tio e meu avô, né? Em frente à barbearia, ele cortou o cabelo do Barbosa, Washington Luiz, era uma barbearia chique lá de Poços de Caldas, hora única, talvez, na época áurea do jogo, etc. E ficava em frente. E eu ficava lá, em São Paulo, me mandavam para lá, ficava 1 mês, 2, 3 meses com a minha tia e meu tio lá em Poços de Caldas, né? E um belo dia, lá na barbearia, o meu tio falou, ô Sapinho... Pega aquela caixa. Sapinho, porque eu ficava... Sapiando. Né? Sapiando, né? Pega essa caixa, senta aqui. E aí eu falei, fazer o quê? Engraxar sapato do meu cliente aqui. Comecei a engraxar sapato. Enquanto o cara cortava o cabelo, você engraxava. E sabe que isso deixou um sinal na minha vida maravilhoso? Eu ficava olhando para aquele cara lá em cima, enorme, maravilhoso, escutando aquelas conversas fantásticas. Falei, um dia eu vou chegar. Um dia eu quero entender dessas coisas como esse cara entende e tal. Né? Foi uma idealização meio intelectual na época, né? Muito distante, mas nunca mais me esqueci disso. Se você não esquece de uma coisa, tem algum significado por trás disso, né? Então eu tive lá agora. Como meta, né? Você foi a Poços de Caldas? Você foi a Poços de Caldas? Fui a Poços de Caldas. Aliás, eu tô com um machucado aqui, não vai dar para ver, porque... dá para ver, tá lá. Minha mulher ainda passou um corretivo aqui, porque eu cheguei no escritório e o pessoal falou, vem cá, você fez algum procedimento? Eu falei, fiz. Que procedimento? Eu subi a montanha. Porque em Poços de Caldas tem o Cristo Redentor lá em cima. E eu subi, eu e minha mulher, que é bem mais jovem, eu subi uma montanha. E numa das partes da montanha que tem pedra, eu escorreguei e raspei o rosto e tal. Mas foi maravilhoso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo que eu fiz depois tem muito a ver com essa história lá atrás. Na ponta da tua que idade você tinha? Essa visão de estar engraxando sapato, olhando 5 a 7 anos. Olha que maravilhoso. Entre 5 a 7. Né? Essa é uma idade que você, né, começa, vislumbra, o mundo é grande, você dali projeta Isso coisas. me lembra, nessa idade era meu pai com os amigos.
Sim. Eu adorava ir encontro do meu pai com os amigos. Aí você ficava só sacando a conversa Meu pai desse. era da aeronáutica, eu era piloto. Meu pai era piloto de caça e piloto de bombardeio. Meu pai era piloto da aeronáutica americana. O primeiro brevet dele era da aeronáutica. Quer dizer, meu pai era um maluco, porra. Mas peraí. Para ser piloto de caça, Peraí, Não, aí para os Estados Unidos, para Só- aprender piloto. Pera, eu não vou com você. Deixa só ele falar, porque ele tá. Aí eu vou para você. Aí você faz química. Não, aí depois Engenheiro eu estudei, fiz o colégio. Ó, que loucura. Caetano de Campos, aqui na Praça Você é da República. caetanista? Sou. Eu também. É. É? Caetano de E Campos. tenho 2 anos a mais que você, não é isso? Você Eu- estudou Eu com estudei lá em 64, 65. estamos colegas. Você estudou com o Fafi? Fafi, claro. Com Claro. a Boquinha? Como é que era a professora de português baixinha, que falava do interior, arrastado? Excelente professora. Eu lembro dela dizer assim, Caetano o de português era Um dos uma melhores- língua Campos, sonora. melhores escolas. Se você falar e doer no ouvido, você falou errado. Jamais esqueci. Ah, tinha o meu professor, o Fafi, a Eneida. Eneida Eneida tem um foi um- episódio, tem episódio com Eneida. E vem cá, o Fafi dava aula de filosofia. Não, física. 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 Para física. Tinha. Pra física. Fafi de Fafi. física. E tinha a Boquinha, que era professora de francês, É. que eu nunca aprendi francês, porque um dia ela me pediu para ler na classe, em voz alta, um texto de não lembro que autor francês. E eu me arrastei e li, olhando para os meus colegas e tal. Ela levantou a cabeça e falou assim: que horror. Foi assim, desmontou minha carreira de. Como é que era aquela orientadora, uma senhora gorda, simpática? Dani, como é o D, né? Dani, Era uma Dalva. mulher? Dalva, que Não era vou. namorada do Biral, professor de latim. Não, isso eu não sei. Não, mas pera, mas aí, não, pera. Aí você Não. vai. Ah, não, aí eu fiz. E aí eu fiz o quê? Fiz engenharia química na FEI, Tá. né? E no quase 5º ano, o mundo estava de cabeça para baixo, né? Não como tiver, não que não esteja agora também. Eu falei, mas só engenharia química não dá para entender as coisas. Terminei engenharia química e fui fazer ciências sociais na USP, né? Foi isso que eu fiz. E aí você se Academicamente. encanta Eu com não a... conheço ninguém que fez química que seja burro. Não, veja Não só. conheço ninguém. Todo mundo que fez química pode contar que esse cara é E aí inteligente. ele se encanta, sabe por quem? Pela dona Ruth Cardoso. Porque memória tua, incrível. É. Não, é mais do que encantamento. Muito tesão pela Ruth, né? É mesmo? É? Nossa Você era Senhora, apaixonado? Apaixonado. Eu morava com o Leonel Itaúsu de Almeida Melo, né? Aham. Foi professor da USP depois. Tal. E eu falei uma noite para ele, Leonel, eu tô apaixonado pela Ruth. Ele falou, legal, vai lá falar com ela. Ele era desprendido, né? Eu falei, mas como falar com a Ruth? Vai lá. Ela era bonita. Leonel, Ela era era bonita, mas ela falando, E é uma dando aula elegância. sobre Levi-Strauss e tal. É. Eu ficava assim, apaixonado mais ainda. E ele falou, vai lá falar com ela. Eu falei, mas Leonel, é mulher do Fernando Henrique, como é que eu posso? Ele falou, olha, Jaime, entre você e o Fernando Henrique, a única diferença são 10 mil livros. Aí pronto, desisti. Ela era É fantástica. fantástica. Ruth Correia Leite Cardoso. Araraquara. Nasceu em Araraquara. Eu fui muito amigo dos dois, né? Muito. Depois eu conto. Mas aí, você vai para sociologia, né? Foi. Você Ciências vai pra sociais. Ciências sociais. Você dava aula no ângulo. Dava aula de química de noite, era sociólogo de tarde, até um dia que eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Eu acho fantástico aquela palestra, uma aula que você estava na GV. Isso. Aí um cara pegou e falou assim: Foi. espera um pouquinho. É. Ô Troiano, você. Conta essa, Ele- mas- eu- Olha, o cara na lata dele, ó. Você é engenheiro químico, né? Eu falei, sou. E depois você fez sociologia, ciências sociais, Você se encantou com sociologia da religião, né? E depois ele resolveu fazer planejamento de comunicação e branding, né? Ele falou, Jaime, você não sabe o que você quer da vida, né? Na lata. Numa palestra dele. No primeiro capítulo do meu segundo livro, eu conto que por trás de tudo isso tem uma linha condutora que eu sempre olhei para aquilo que está debaixo da superfície, em química, em sociologia, em planejamento de comunicação. Sempre olhei. É um pouco isso. Mas é isso, um pouco resumido. Mas vamos voltar depois para você. Paulinho, vamos lá, Paulinho. Eu não, a base de contar Depois, a se história você quiser contar como é que nós nos conhecemos e aquele episódio que é crucial para mim, você Tá legal. se quiser, tá? Eu conto.
E eu ia ver meu pai, e eram todos pilotos, né? Então eles tinham histórias fantásticas, né? E eu ficava fascinado, né? Eles davam muita risada, porque diz que lá nos Estados Unidos você tinha que marchar cantando. E eles já marchavam cantando: todo dia tomo banho, minha rolinha do mesmo tamanho. E os caras batiam palma, e eles, na ordem unida, quer dizer, aquelas coisas de anos 40, né? Então eu também fiquei fascinado, pequeno, vendo eles contarem as experiências e tal. Meu pai, eu me lembro do meu pai contando quando ele pegou 3 dias de cadeia, porque o coronel, comandante lá do Galeão, ele era oficial de dia, falou: ninguém mexe na minha motocicleta, era uma Harley Davidson, aquelas grandes e tal. Tá bom. Aí o cara foi embora. Aí chegou atrasado, 2 amigos do papai que chegaram atrasados. Aí ele já não tinha, o ônibus já tinha ido embora, os caras não tinham como ficar lá no Galeão. Eles falaram: não, nós vamos com a motocicleta do coronel. Aí meu pai falou: porra, não faz isso. Não, vamos. A gente vem cedo amanhã. Eles montaram na motocicleta, Você tá de brincadeira. acertaram a primeira árvore que encontraram. Putz. Que era aquela coisa grandona e tal. Difícil de pilotar. Pilotar pesado. Né? E aí, quando chegou no dia seguinte, que chegou o coronel, ele relatou, o coronel falou: 3 dias de cadeia. Falou: como assim? Você era oficial de dia. Na hora que eles montaram na Você não moto, podia permitir você isso. tinha que ter prendido os 2, que você não prendeu, tá preso você 3 dias de cadeia. Então, essas coisas pequenas você vê, você vai gostando de ouvir conversa, de ouvir os mais velhos, né? A história do Zé Márcio comigo, ele se diminui, né? É um problema psicológico dele. Mas realmente a gente se encontrou na PUC. Ele disse que estava fazendo o concurso para professor da PUC, ia dar uma aula de economia brasileira. Aí eu assisti a aula dele. Não, mas deixa eu contar então um pouquinho, 1 minuto só para chegar nesse teu ponto. Eu fui sócio de 3 usinas, sócio dos Biagi. Aliás, um abração pro meu querido Luiz Biagi. Um abraço para ele também, meu, porque a gente... Ele é uma figura, né? muito simpático. Luiz Biagi. Um dos importantes usineiros do Brasil. A família Biagi, né? Bom, e aí eu falei: pô, aqui no Mato Grosso, eu vou morrer rico, mas, pô, ninguém vai lembrar de mim, né? E aí acabei vendi até barato, tal, tá bom. E fui fazer um curso lá na PUC, com o Paul Singer e o outro com o Florestan Fernandes. Lá na minha classe estava o Zé Dirceu. Tudo bem. Estou subindo a rampa, concurso para professor. Doutor? Esse episódio é ótimo. Esse é maravilhoso. Para professor. Olha que coisa. Aí eu estou falando de mim, eu paro de falar depois. Concurso para professor doutor, para professor assistente e mestre, e tinha para auxiliar de ensino, que o requisito era graduado. Graduado eu posso. Eu tinha duas graduações, né? Aí era o último dia. Eu nem fui para aula. Assim, na rampa, o cartaz, né? Eu fui lá, era o Marcos. Lembra o Marcos, que foi até namorou? Marquinho, como é que era o nome? Marquinho, até namorou Marquito. Marquito. Era o Marquito, o coordenador. Eu falei: Marcos Eugênio. Marcos Eugênio. E o Acho que é Marcos feito? Eugênio. Sumiu o Marcos Eugênio. O que é feito dele? Não, ele largou a USP e mudou. Tal. Não, ele foi pro mercado financeiro. Ah, tá bom. Aí o Marquito, eu vim fazer a matrícula, a inscrição. Ele falou: ó, já fechou. Mas não é hoje? Hoje é o último dia? Ele falou: já fechou. Não, pelo amor de Deus. Aí eu dramatizei. Eu estou vindo de Ribeirão para isso. Não é verdade. Eu fui para aula. Pelo amor de Deus. Aí dramatizei, né? Aí ele: não. E se falar não para mim, aí eu fico maluco, né? Não. E o Marquito é um cara quadradão, rígido. Não, ele falou: não dá. Qual é o seu nome? Zé Márcio. Zé Márcio, não dá. Ele não me conhecia. Tá vendo aqueles 2 caras lá? São meus amigos da USP. Estão indo embora porque já foi prazo. Não, pelo amor de Deus. Eu falei: bom, já. E eu, pelo amor de Deus, aí dramatizei. Pelo amor de Deus. E aí ele viu meu drama, ele falou: se ao menos você tivesse recolhido a taxa. Se eu tiver recolhido a taxa, dá. Tá aí? Eu vou, não, tá no carro, vou pegar no carro. E aí fui pra tesouraria. Aqui no carro não tinha porra nenhuma. Fui na tesouraria, o caixa falou: não, já fechou. Mas pelo amor de Deus, eu tenho que fazer a matrícula.
Ele falou, ele viu meu drama, eu estava me desmilinguindo, exagerei. Ele falou, não, mas tá, eu recebo, mas sai com data de amanhã. O quê? Mas você autentica? Sai com data de amanhã na autenticação, sabe aquele que não dá pra... Mas você recebe? Sim, mas o caixa já fechou, sai com data de amanhã. Recolhe essa... O importante era ter o recolhimento. o recolhimento. O cara vai ler, o Marquito ia ler, aí ele plá, pum, pá. Aí eu falei, um carimbo, põe um carimbo aqui, põe um carimbo. Não precisa autenticação, porque eu falei, o cara vai... Aí ele pegou um carimbo lá da tesouraria, pum. Aí chegou. Bom, resumo. 129 candidatos, 7 vagas. E o meu currículo era uma merda, acadêmico. Uma merda. Aí eu fui para entrevista, deu uma subida. Currículo uma merda, mas ainda fui. Eu tinha 2 graduações. Aí a entrevista, eu cresci. Para falar, eu cresço. Mas eu tinha que dar uma puta... Eu falei para um professor lá, eu tenho chance, você tem que dar uma puta aula. Mas você tem que dar uma puta aula. Aí chego no sorteado ponto, expansão, cafeeira e origem da indústria. Varei a noite. Eu não tinha experiência de dar aula. Preparei uma aula boa, mas precisava de 3 tempos. Aí vejo esse anjo da guarda. Falei, Paulinho, que era meu professor, né? Falei, Paulinho, ele falou, pô, não pode. Não, mas assiste a minha aula. Aí você assistiu. Acabei a aula. Tá boa. Você precisa de tempo. Qual que é o tempo? 45 minutos. Você viu quanto tempo foi? Aí ele falou, faz assim. Isso aqui você não discute assim. Aí ele falou, faz assim. Ele montou a aula para mim. Para caber naquele. Aí ele falou, agora... Aí eu já morto, né? Eu tinha varado à noite, exausto. Então tá bom. Não, tá bom, não. Agora dá aula do jeito que eu... Aí eu tive que dar para você. Puta, foi o que me salvou, cara. Eu dei a aula, entrei em último lugar. Quando ele foi, era a 3ª vez que ele estava dando a mesma aula. Então, o cara tá solto. Mas o ponto que ele se diminui é o seguinte, que se ele não fosse bom, não adiantava. Você só consegue coisa boa se você tem insumo bom. Ele não ia conseguir entender o que eu falar, tira aqui, tira ali, porque eu estava falando para o iniciado e não para o iniciante. Fui 20, já me aposentei. Então ele, como iniciante, ele entendia como iniciado. Sim. E por isso que ele foi lá e estourou a boca do balão. E aí eu me aposentei lá como titular, né? Fui 23 vezes professor homenageado, não sei quantas paraninfo e pau. Graças a Deus foi um sucesso. Mas o outro dia eu estava com o Temer, o ex-presidente Temer, né? Eu falei, na PUC, não, já me aposentei, presidente. Eu me aposentei como titular. Aí ele, poxa, parabéns. Na PUC eu não consegui me aposentar como titular. A mãozinha dele, né? Aí ele me deu uma maravilhosa. Eu só consegui me aposentar como presidente da República. Eu falei, pô, presidente, não humilha, porra. Não humilha, né? Mas vai, continua, Paulinho. Não. Eu tô falando tudo isso para te homenagear, tá? Não. Tá, fala. Eu E acho aí? que aí, de fato, né? Se o cara não é bom, não adianta você falar para ele. E assim, você fala, ele fez, eu falei, dei a dica, ele fez, girou, eu falei, tá legal, e ele foi lá e conseguiu fazer. Quer dizer, você tem o estado emocional, você tem o preparo Eu psicológico. entrei em último lugar. O primeiro lugar foi o Candir, mas o primeiro da aula fui eu. O importante era entrar. Não, o primeiro da aula fui eu. Os últimos serão primeiros, é bíblico. Porque o Aloysio Mercadante, o atual presidente do BNDES, ex-ministro, né? Foi senador também, o Mercadante. Ganhou a Bolsa da Itália, ele que dava a economia brasileira. Dos aprovados, o primeiro lugar foi Antônio Candir. O único que dava a economia brasileira seria eu. E aí substituiu o Aloysio. Foi bom. E uma moleza, porque vou te contar, né? Não. E uma moleza substituiu a Luiz. Fabinho, deixa eu dizer para os internautas a verdade. Quanto tempo eu conheço o Fabinho? Eu Cabral, acho que artista plástico. Uns bons... 50, quase 1 hora. quase 1 hora. Eu Né? estava num amigo. Era 50 lá, já dá. 50 lá, 50 anos e tal. Mas fala de você. Quase 1 hora. Onde você nasceu? Como é que você virou artista? Eu fico muito confortável e muito lisonjeado de estar nessa mesa com vocês, porque eu iniciei a minha vida profissional como professor.
O meu primeiro emprego da minha vida com a carteira assinada foi de professor. Porque, por incrível que pareça, eu sou um lápis, porque eu nasci no Rio de Janeiro e meu pai e minha mãe vieram para São Paulo. Meu pai veio para cá construir uma empresa sueca, que é a Atlas Copco, uma empresa de mineração, de compressores. Ele foi destacado do Rio de Janeiro com a minha mãe. Eu vim com 4 meses para cá. Me considero paulista. Eu sou um paulistano. Cresci ali nos Jardins e fiz a minha educação fundamental no Dante Alighieri. Eu sou do Dante Alighieri. Grande escola. Entrei ali no pré-primário e saí no terceirão, como dizem hoje. No terceirão, na minha época, anos 70, não tinha jeito. Era médico, engenheiro, advogado. Era isso que o Dante militava. Eu fui ser médico, que era mais fácil para mim. Engenheiro, nem pensar, matemática para mim era uma coisa muito louca. E eu fui para biomédicas, que era um curso novo ligado à medicina, fundamentado nas análises clínicas. E aquilo muito me fascinava. Da mesma forma que eu entrei e fiz a biomédicas na OSEC, atual Unisa, lá em Santo Amaro, eu entrei na USP em farmácia e bioquímica. E comecei a fazer os 2 cursos juntos. Eu passava o integral junto com a medicina, que a biomédica é basicamente a medicina. E vinha para a USP fazer a farmácia e bioquímica. Eu consegui levar aquilo 1 ano. Aí pirei. Larguei a USP, porque aquela coisa da farmácia bioquímica não era muito a minha vocação, e continuei na OSEC, porque a minha história era trabalhar na medicina para quem não pudesse pagar. Aquela inspiração que você teve, né, no sapato, aquela vontade, eu queria realmente promover curas. Tanto que próximo da minha formação, lá na residência, eu fui fazer o saudoso Projeto Rondon. Opa! Eu fui dirigente dos campos avançados do Projeto Rondon em Irecê, na Bahia. Uma cidadezinha que na época era perdida, 700 quilômetros a oeste de Salvador. E eu fui em busca, a minha especialização era dermatologia sanitária, e eu fui em busca da rancenologia. Eu, com 24, 25 anos de idade, era uma das pessoas que mais entendia de rancenologia no Brasil. E o titular de cadeira, que era o doutor Ananias Pereira Porto, um médico sanitarista, ficou fascinado comigo, porque na medicina ninguém quer saber da saúde pública e ninguém quer saber da medicina preventiva. E a medicina preventiva é maravilhosa, porque a medicina preventiva evita do cara ficar doente. E a farmacodinâmica, a farmacologia, do qual hoje nós somos aprisionados pela indústria farmacêutica mundial, o interesse dela não é promover curas. O interesse dela é manter o cidadão doente. E aquilo me deixava doente. Como é possível? Nós temos que promover curas. Eu fui, o professor Ananias Pereira Porto falou, não, você tem que fazer a faculdade de higiene ali na USP, não, o doutor Arnaldo, que era o Instituto Oswaldo Cruz ali, era a faculdade de higiene, onde dava a pós-graduação em sanitarismo e saúde pública. Eu fui para lá com os meus 25 aninhos, todos os que faziam esse curso eram médicos sanitaristas já antigos, eu era o mais novinho ali, tinha uma turma de outros países, inclusive, porque era o único curso mundial que dava o título de sanitarista. Eu fui ali, tirei o título, o doutor Ananias me convidou, então vai começar a vida? Professor de medicina preventiva. Eu lecionava lá na OSEC, eu lecionava epidemiologia geral no primeiro semestre e específica no segundo semestre, que era o controle de moléstias transmissíveis, porque eu era fascinado por aquilo. Que ano era isso? Isso era 79, 80... 81. 81 eu comecei a dar aula. Lá. 80 eu fui pro Projeto Rondon. 81 comecei a dar aula. E fascinado por aquilo, pela medicina preventiva e pela rancenologia. Por quê? Porque era a moléstia de maior estigma social.
sociológico. O Desde que é os isso? tempos bíblicos. Desde Mas lá, o que é tempos isso, bíblicos, Zé Márcio? É um paciente que precisa de acolhimento, que precisa de carinho, que precisa de atenção médica, e as pessoas não querem nem olhar. Uma curiosidade Pra um que rancinol. hoje a lepra tem cura? Não. Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Tá. Além de ter cura, ela é uma doença dificilmente transmitida. Para você contrair hanseníase, você tem que ter contato íntimo e prolongado com o mesmo paciente. Ou seja, os famosos leprosários que segregavam. Era um absurdo. Era um erro. Era o contágio, era o contágio, era o contágio, o contágio. Então você pegar um paciente diagnosticado lá na frente, porque se você diagnosticar precocemente, você cura a doença na hora. E não tem sequela nenhuma. Porque, na verdade, a hanseníase não é uma doença de pele, é uma doença neurológica. Os casos de pele, eles são infecções e agravamentos secundários da doença neurológica. Tem duas formas, a virchoviana e a dimorfa. São duas. O bacilo de Hansen leva o organismo para esses dois aspectos, né? E aí o que acontece? Aquilo me fascinava, porque eu queria cuidar dos caras que precisavam da cura e dos caras que eram estigmatizados. Nós só perdemos o título, eu digo como hansenologista, nós só perdemos o título de doença de maior estigma para a AIDS. Quando chegou a AIDS, os pobres coitados da AIDS, os caras não podiam nem ver, não queriam nem ter contato. Outro erro, porque era uma doença sexualmente transmissível, com agulha e tal. Tanto que eu fiz centenas de punção de lesões ulceradas de hansenianos para poder diagnosticar o bacilo de Hansen por microscopia e não contrair hanseníase. Contrair hanseníase. Por quê? Porque eu tinha contato rápido e com pacientes diferentes. Vamos fazer uma homenagem ao nosso amigo, que ele vai acabar assistindo. Como é que nós nos conhecemos hoje? Vamos falar do... Hoje foi interessante. Depois eu quero continuar para vocês entenderem Tá. como é que eu virei a bola, né? Porque hoje eu sou um cineasta. Eu produzo filmes e séries. Eu ia pedir, se não falar, eu ia pedir. Falou, Eu fiz esse preâmbulo por estar com vocês. Que para mim, além do prazer, a gente discutir o pensar, discutir qualquer O assunto. viver, a trajetória. Qualquer assunto aonde a gente coloque um pouquinho mais de profundidade nesse mundo raso que a gente... Nós estamos no começo, antes da gravação, falando do nosso século XX e o século XXI. O século XXI foi tudo para a superfície, ficou raso. A informação ficou volátil. A informação ficou... Meras opiniões se transformam em verdades absolutas. Verdades que não existem, basicamente. Mas a homenagem é para o nosso amigo Zé Antunes. Zé Antunes Sobrinho. É o nosso amigo comum. Vai, conta. Nós estávamos hoje na recepção, eu cheguei na recepção. Zé Márcio chegou 1 minuto depois na recepção da nova Engevix, uma empresa... Hoje é a melhor empreiteira do Brasil. Não, uma empreiteira de uma capacidade... Internacional. Uma capacidade técnica que não tem igual. 200 engenheiros. Todas as usinas hidrelétricas do Brasil, os projetos e grande parte da construção saiu da Engevix e saiu da cabeça do Zé Antunes. O Zé Antunes é um gênio nessa área. Ele resolveu no Brasil, todos os problemas das turbinas. No mundo ele é um dos 5 ou 10 no mundo, mas no Brasil... Ele é impressionante. E hoje, quando eu saí de lá, eu falei, Zé Antunes, além da nossa amizade, eu quero agradecer por 2 coisas. Porque com você eu aumentei e aprendi mais resiliência. Porque quem faz cinema no Brasil, se não tiver resiliência, não vai. Você não pode desistir. É mais nunca. difícil fazer um filme do que uma hidrelétrica. Botar de pé porque uma hidrelétrica é algo palpável, é algo que está ali, que tem investimentos internacionais. Fazer um filme e transformar esse filme num produto comercializável
E viabilizá-lo? E financeiro? viabilizar ele, mas transformar ele num produto comercializável. O que é um produto comercializável? É que vai para o cinema e que vai ter 1 milhão de espectadores. Mas quer ver que negócio legal? Eu gostei dele na recepção, né? É. Aí ele foi, você tinha marcado hora antes que eu fiquei Sim, esperando. Aí sim. você fez a reunião lá. Foi muito interessante. É. Aí eu cheguei, aí o Antunes me chamou. Eu entrei na sala, você já estava saindo, né? Eu falei, Antunes, eu trouxe um vinho para te dar, né? Um vinho bom, mas chileno, né? E aí eu falei, mas eu não vou dar para você, não. Eu vou dar pro Fabinho, que eu tinha conhecido ali embaixo. Gostei dele, né? Aí o Antunes ficou assim, tá bom, dá para ele. Ele falou, dá para ele. Aí ele pegou e falou, bom. Aí ele pegou um vinho de Categoria. Aqueles do nível do Antunes. um vinho, pô, nem vou falar marca aqui. Daqueles que pra ele não se arrepender. custa uma fortuna. Aí ele se arrepender. Aí você saiu com duas, cara. Saí com 2 vinhos, estou levando lá para minha Tá lá, ó. atual cidade, que é Florianópolis, né? Eu saí de São Paulo. Não, mas como é que você conheceu o Antunes? Só e aí Eu conheci o Antunes lá em Florianópolis, socialmente. Socialmente. Com a turma. Ele é de Florianópolis, ele mora é lá. catarinense, ele mora lá. A Engevix, hoje, nova Engevix, originalmente é uma empresa catarinense. Ele fez questão de manter esse título até hoje, apesar de ter um prédio magnífico, gigante, com milhões de pessoas trabalhando ali em Tamboré Industrial, é a sede. Mas tem ainda lá a sede dele lá. Ele faz questão de dizer que é uma empresa catarinense. E nós nos conhecemos pelo Gilberto Salvador, O artista plástico, aonde é um irmão meu, ele é um amigo meu de 50 anos de amizade, entre outros artistas plásticos aqui do Brasil, contemporâneos, aqui de São Paulo principalmente. E socialmente, eu fui para lá, eu já era um fotógrafo renomado aqui em São Paulo, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu me vi no meio da saúde pública, querendo promover curas. Quando eu me vi no meio da saúde pública, eu me vi no ambiente político. Se eu seguisse a minha pegada e se eu tivesse... Carreira política. Carreira política. Eu ia ser secretário de saúde, sei lá o quê. Quando eu me vi naquilo ali, eu falei, não, desculpe, muito obrigado. Fui na faculdade, pedi demissão da OSEC, pedi demissão. Eu era responsável pelo centro de saúde da Capela do Socorro, que era aquela região de Santo Amaro, que era a dermatologia sanitária. Eu era o cara que queria atender os problemas dermatológicos. Porque o problema dermatológico, independente da hanseníase, ele causa um estigma. Porque aparece, o cara vê uma doença degenerativa, um câncer, uma coisa, o cara não vê. Mas uma doença dermatológica, socialmente, Tá na complicada. É complicada para o paciente. Pedi demissão da faculdade e pedi demissão e falei, bom, o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser fotógrafo. Só que eu vou ser fotógrafo de publicidade. Eu vou ganhar dinheiro com fotografia. E foi. E virou. Fui. Chegou a trabalhar em agência e tal? Muito. Eu participei do boom dos anos 90, quando o Nizam veio para São Paulo, quando o Washington saiu da DPZ e montou a W. Eu era o fotógrafo queridinho ali. É mesmo? Eu fiz diversas campanhas. Depois a Editora Abril, caí para dentro da Editora Abril. Trabalhei para todas as revistas da Editora Abril, famosa Playboy. Eu fui um dos 5 fotógrafos que mais atuou na revista Playboy. Meus colegas, né? O J.R. Duran, que é o cara mais famoso do Brasil, e diversos outros, o Klaus Mitteldorf, os fotógrafos daquela época. Wolfson. Bob Wolfenson, atualmente... O Bob até desbancou o Duran. O Bob é o cara mais famoso, hoje, na verdade. O Bob é o cara mais famoso, é o paulista, colega meu. E eu sou dessa turma. Eu fiz parte desse início dos anos 90. E por que você Porque eu virei Floripa? a casaca. Floripa Floripa foi um projeto de vida pessoal, Zé Márcio. Eu comecei a ficar agoniado. Eu tive meu primeiro filho aqui na Rua Rocha. aqui embaixo. Eu morei aqui na Rua Rocha, aqui embaixo. Meu primeiro filho nasceu hoje aqui. É um homem que tem 37 anos.
virou cidadão indonês, mora em Bali, na Indonésia, É fez a mesmo? vida dele lá, dentro do caminho que ele quis escolher lá, é piloto de barco para levar turismo e tal. E aí eu depois me mudei ali para Pinheiros, Capote Valente, e ele estudava na Logos, na Rebouças, a 3 quadras da minha casa. E eu tinha que botar ele numa van para ele ir por causa da segurança do andar a pé. Isso já lá, 88, 89, início de 90. Eu fui para Florianópolis por questão, a fotografia me levou para Florianópolis para cobrir os eventos esportivos, os campeonatos de surf. E conheci a ilha, eu já tinha conhecido a ilha em 74. E aí em 86, eu falei, vou comprar um terreninho aqui. Tinha um dinheirinho. Comprou. Só que assim, todo mundo fala, né? Florianópolis cresceu muito nesse sentido hoje, e todo mundo fala, você comprou dinheiro a troco de banana. Não, não comprei a troco de banana. Terreno. Porque tinha, era assim, a história, eu não me lembro bem qual era a moeda, cruzado, acho que era cruzado ou cruzado novo, em 86. Vocês vão saber me dizer, os economistas vão saber cruzado. me dizer É, qual era o plano cruzado. era né, um plano cruzado? cruzado. O que aconteceu? Eu cheguei lá com 10 para comprar um terreno de 20, que era o que meus amigos estavam investindo lá para comprar um terreninho para ter uma casa de praia que não fosse no litoral paulista. Eu cheguei lá com 10 para comprar um terreno de 20 para me endividar em 10. Eu dou 10, compro 20, 20 me satisfaz. Eu fui ver um terreno, que é o terreno que eu comprei, que eu moro até hoje. O dono do terreno era um nativo lá, lavrador, pescador da época, no canto da Lagoa, que é a região em Florianópolis, me pediu 150. Caraca. Você imagine isso. Eu com 10, querendo me endividar em mais 10, e o cara me pediu 150. E eu falei, eu vou comprar esse terreno. Eu vou comprar esse terreno, eu vou comprar esse terreno. Fiquei louco. Passei uma noite em claro, fazendo aqueles planos da Encol. 500 por mês, não sei quanto em 60. Fiz aquele plano. Plano 100. Cheguei lá e falei, olha, o senhor aceita isso? Eu percebi que ele estava precisando de uma grana. Mas quanto é que você pode me dar agora? Eu falei, eu posso lhe dar 10 agora. Ele aceitou. Você comprou. Nós fomos ao cartório, com os 10, ele passou a escritura para o meu nome. Nós não fizemos um contrato de compra e venda, ele foi no cartório e o terreno é dele agora. E eu me comprometi com a dívida com ele. Olha como é que era o povo nativo de Florianópolis. Ética, verdade e uma série de aspectos. Ele julgou você por ele. Ele falou, pô, seu... Sim. Eu vou ver. Esse cara, eu vim para São Paulo, eu tinha um apartamento lá no final da Santo Amaro, na Adolfo Pinheiro, que era o apartamentinho que eu comprei, começo da vida, a avó ajudou, o pai ajudou, eu vendi um carrinho, comprei um apartamento lá. Eu já não morava mais lá, eu tinha alugado, tinha um inquilino nesse apartamento. Eu cheguei para o inquilino e falei, cara, você quer comprar? Ele falou, quero. E aí comprou e se arrumou. Ele comprou o apartamento. Eu peguei um saco do Eldorado, botei 120 mil cruzados na época, desci para Florianópolis, cheguei lá, olha, o senhor me vendeu por 150. Eu lhe dei 10, eu lhe devo 140. O senhor vai me dar 20 de desconto, porque eu vou lhe pagar à vista em 120. E botei o saco na mesa da venda. Ele era dono de uma venda de secos e molhados, aquelas vendas antigas. Ele falou, botei tá... o dinheiro. Ele falou, tá feito. Não, ele esqueceu os 20. Na hora, ele abriu o saco, viu aquele dinheiro. Montou um restaurante, prosperou. Fantástico. Os netos dele hoje tocam o restaurante lá. Fantástico. E eu falo, olha, esse restaurante que vocês montaram aqui foi do terreno que eu comprei no vô de vocês. E tô lá. Você me deixou tô lá. curioso. Posso fazer uma pergunta? Não, imagina. Que é o seguinte, como é que foi essa tua transição de uma pessoa que queria curar o mundo, ou curar doenças, ou Ele curou a ele mesmo só. para essa fase em que você virou um fotógrafo publicitário? O que tem por trás disso que alinha
a jornada da tua vida, ou não tem? Olha, Pode não ter, né? Tem. Excelente pergunta Excelente. e eu vou te Eu tô falando, responder. eu quando tive aquela pergunta do rapaz da GV, eu perguntei isso e descobri. Sim. Que a gente não foge dessa raiz. Mas Não. no teu caso, como é que foi isso? Olha só. Quando eu pedi demissão da faculdade, eu conheci a homeopatia de Hahnemann, a homeopatia unicista. A homeopatia que o Hahnemann descreveu e tornou-se, alguns anos depois da minha prática dentro da homeopatia, uma especialidade médica, que tem um conceito de manutenção da saúde do corpo físico completamente diferente da medicina tradicional. Porque a medicina tradicional olha o corpo físico como um conjunto de reações químicas, e só. O Hahnemann olha, com base na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, como um fluxo Dá um nome para os energético. internautas, é o nome inteiro do Hahnemann. Samuel Hahnemann. Alemão. H-A-N-E-M-A-N. O Hahnemann. É. H-A-N-N-E-M-A-N. N. Isso. Samuel Hahnemann. Foi o cara que descreveu a homeopatia. Inventou, na verdade, um novo sistema de cura ao corpo físico. Corpo físico não é só corpo físico. Existem os corpos extrafísicos. Isso também está descrito pelo Kardec. Eu discuto muito que a doutrina espírita escrita pelo Kardec, desenvolvida pelo Kardec, sistematizada pelo Kardec, inclusive o Kardec e o Hahnemann Sim, trocavam figurinhas. sim. O Kardec, antes de descrever a doutrina espírita, morou quase 6 anos na Índia. Porque toda essa filosofia de manutenção da saúde, de vida e de cura veio da Índia. Tudo nasceu lá. O processo das reencarnações, o processo da espiritualidade e tudo mais. Eu caí de cabeça na homeopatia e aquilo mudou a minha vida, inclusive. Porque eu comecei a me tratar com homeopatia, me trato com homeopatia até hoje. Tratei todos os meus filhos com homeopatia. Nunca nem tomaram vacina, exceto antipoliomielite, Sabin. Meus filhos só tomaram vacina Sabin. Eu também. Eu não sei porque eu era criança nessa época. Mas os meus filhos, tenho 3 filhos, só tomaram antipoliomielite. O Alberto Seber foi casado com uma brasileira? Foi, né? Acho que foi. Foi. Acho que Eu foi. acho que No sim. final, no segundo casamento. E aí, o que aconteceu? Eu fui para fotografia publicitária, mergulhei na fotografia publicitária, ganhei financeiramente a minha vida naquele momento, ganhei fama como fotógrafo. O fotógrafo é um cara que vira famoso. É horrível isso. Uma das razões de eu ter ido para o Florianópolis foi essa. Fugir desse gargarejo aqui de São Paulo, de você ser obrigado a ser famoso. Gosto disso. Teve namoradas lindíssimas? Teve? Tive mulheres também. Os 4 casamentos. 4 casamentos. E... Você tá no quinto agora ou não? Não tô solteiro. Solteiro. Tá indo pro quinto. Não acho que não. Pros quintos, tá indo. Não fala Agora isso. não mais. Não fala isso. Eu acho que não sei. Não é sei. decisão A gente tua. não é uma decisão minha. Essa presunção que é você que decide. No teu coração, né? É o Não é o teu coração, e não. A decisão o é que da pode mulher. ocorrer. Agora, deixa É eu... ela que diz, eu quero ele. eu quero responder o doutor. Só rapidinho, claro. rapidinho. Nós temos que falar sobre o Brasil, né? eu já Nós introduzi o estamos Brasil falando agora. sobre nós. Falando. Não, mas tá E ótimo, aí, tá excelente. assim, Eu sabia que ia ser bom, mas até superou. eu, quando já era um fotógrafo, capas de Playboy, o que aconteceu? Eu fui estudando homeopatia e, Fala uma consequentemente... capa de Playboy que é sua. Tem diversas. Fala uma. Tem uma das Paquitas, Andréa Sorvetão. O sorvetão. Aquela outra... Lindona, hein? Simoni, do Balão Mágico. Do Balão Mágico. Várias outras. Eu fotografava mais as modelos. Entendi. As modelos é que A vinham para mim... sorvetão já valeu. por causa da elas vinham para mim por causa da moda, porque eu trabalhava muito mais a moda, revista Elle, Vogue, Marie Claire, eu trabalhava muito mais a moda e tinha que trabalhar Playboy por causa da Editora Abril. Mas aí, lá na frente, já fotografando, eu trabalhei num grupo de consciência e elevação espiritual fundamentada pela Fraternidade Branca, que a Carmen Ballesteros, naquela época, trouxe essa filosofia espiritualista para São Paulo, para explicar
mestres ascensionados, nós tínhamos um grupo muito cabalístico, que eram 12 homens dirigidos por uma mulher. A mulher era dirigente de um grupo e a gente fazia um estudo, leituras, canalizações, era um estudo espiritualista. E eu levei para este grupo uma queixa. Aquilo me afligia bastante, eu falava, escuta, eu era um cara que me propunha a fazer curas na medicina, e agora eu fotografo revista Playboy. Agora vai a resposta para ele. Agora vai. Agora eu fotografo revista Playboy. E aí? O senhor, eu tinha, sei lá, 35 anos já ali nesse grupo. Um senhor de 68 anos parou, posso falar? Posso falar? Pediu permissão para dirigente, mulher. A mulher falou, eu já sei o que você vai falar. Fábio, você não se puna por essa sua decisão. Por quê? Porque a tua consciência de cura, a tua consciência vibracional de cura não é para 1, 2, 3 pacientes. É para milhares e para milhões. Você fotografa a revista Playboy, né? Falei, fotografo. Então, quando você fotografar, você impregna a tua intenção de cura através do pensamento naquela sua obra, e quem passar na banca e olhar para aquela revista será impregnado pela tua intenção de cura. E isso Fora o alívio que você proporcionou, vai poder Os transformar os adolescentes na revista Playboy. Dali para uma frente, masturbação bem caprichada. Ô, rapaz. dali para frente, meus amigos, eu comecei a fazer isso em todos os meus trabalhos. Atualmente, já faz 5, 6, 7 anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei um períodozinho recente nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. E Qual agora eu vou cidade? fazer som Qual parlamentar. Comecei em Nova York, passei 1 ano e meio, quase 2 em Nova York, depois fui para Miami. Fiquei mais 3 anos em Miami. Qual cidade você gosta? Miami ou Nova York? Ah, Miami. Né? Miami, né? Não, Nova York tá louco. Deixa eu Não antes é de pra nós introduzir brasileiros. Brasil. Antes do Brasil, eu queria falar um negócio aqui para o Pode meu falar. amigo Caetano Mister. Você sabe que Caetano de Campos tem uma mística, né? Tem. E eu... Instituto de Educação Caetano de Campos. O sonho da minha vida era ser advogado. Eu tinha certeza que ia ser advogado. Era o sonho. Né? Adorava. Aí a Caetano, você fez aquele coisa, pela primeira vez no Brasil, ela fez um teste vocacional. Você fez esse teste? Não, não fez. Então, eu fiz na minha turma, aplicou para todo mundo lá do científico, né? Aí, eu fiz o teste vocacional, deu que eu deveria fazer um curso de física ou de administração. Nada a ver com a advocacia. Porra, eu entrei em crise. Eu fiquei deprimido, porque eu queria ser advogado. Para mim era ser advogado. Aí eu falei, bom, eu vou fazer administração, porque eu não quero ser professor. Professor de física, isso não é futuro para ninguém. Aí fiz o vestibular e entrei na PUC de São Paulo. E a PUC eram 2 anos básicos, você fazia opção no terceiro. Quando chegou na hora do terceiro ano da opção, meu pai trabalhava na Ultragás, foi transferido para Bahia, para Salvador. Aí no avião, eu tenho uma irmã 7 anos mais nova, quer dizer, ela era garotinha, foi sentada do lado de um cara, o cara ficou encantado, quando o avião pousou, ele tirou o cartão e falou, já sei de toda a história de vocês aqui. Se precisar da minha ajuda, tá aqui meu cartão. Meu pai pegou o cartão e falou, Rui Santos, filho, diretor da Faculdade de Engenharia da Federal da Bahia. Filho do senador Rui Santos. Aí meu pai falou, eu quero. O que o senhor quer? Eu quero uma vaga para o meu filho. Ele falou, em quem? Em economia. Ele falou, tudo bem, me liga amanhã. Isso foi no domingo. Meu pai ligou na terça, ele falou, procure Rui Santos na Federal da Bahia, né? Na Faculdade de Ciências Econômicas da Federal da Bahia, e procura Rui Santos que seu filho está matriculado. Aí meu pai liga, fala, olha, você está matriculado. Falei, como? Em economia. Eu falei, não vou. Porra, como? Não, eu tenho horror de economista. Eu queria ser advogado. Você é administrador e você me põe em economia, você não tem o direito.
né? Teu pai escolheu a economia. Não, ele errou. Não, Ele ele errou, não escolheu, ele não se decorou, ele ele não falou prestou qualquer atenção. Para ele era tudo a mesma coisa, né? Aí ficou aquela briga, eu falei, então não vou para Salvador, não vou. Aí minha mãe entrou, mulher sempre é mais sábia, falou, faz o seguinte, você vem, acaba o curso de economia aqui na Federal, e nós te mandamos de volta para São Paulo para fazer o mestrado na FGV. Falei, 69, isso, Baianinha, tudo bem. Vou para Bahia. Fui para Bahia, cheguei lá, primeiros 6 meses. Então vá. Então, Né? Cheguei lá, a cidade fedia, cheiro de mijo, aquela cidade fedia mijo, era um negócio horroroso. Mijo e dendê. Mijo e dendê, né? Mais mijo que dendê. Eu detestei Salvador. Aí quando chegou no meio do semestre, falei, vou voltar para São Paulo. Aí voltei e vim a PUC. O cara falou, não, agora não tem mais a tua vaga. Falei, pô, não tem jeito. Falei, bom, então vou ter que acabar. Aí voltei para Salvador, falei, já que eu vou ter que ser baiano, vou aproveitar. Amei, virei baiano, acabei a graduação, fiquei esperando sair o mestrado lá, que não saía, só vim para São Paulo porque não saiu o mestrado, e aí eu passei na USP e vim fazer o mestrado. Mas virei economista por causa de um teste vocacional. Errado. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, posso só falar uma coisa? Pode. Eu acho, hoje, olhando para trás, eu acho que o problema era o jeito que eles enxergavam o direito. Eles enxergavam como retórica e não como raciocínio lógico. Porque se eu sou para física e para administração, tem raciocínio lógico. E eles viam como retórica, e eu não era bom de retórica. Você era bom de lógica. Era bom de lógica, entendeu? Então, acabou sendo legal, mas até hoje eu tenho essa marca de não ter sido. E a minha primeira esposa, ela era filha do Lino Machado Filho, que era um advogado que defendeu preso político, barbaridade. O Lino tem uma sala no Superior Tribunal Militar, com o nome dele lá em Brasília, Lino Machado Filho e tal. O Lino era uma figura fantástica. Que idade que ela tá? A primeira esposa? Está com 77. 77. Você teve filhos com ela ou não? Tive dois. Né? E aí o que acontece? Quando a gente chegava, ele reunia todo mundo, ele tinha um monte de filhos e a casa era um clube. Aí quando a gente chegava lá, com as namoradas e tal, que via o Lino, a gente falava, opa, não vamos sair como? Não, nós vamos ficar com o teu pai. Pô, a mulherada ficava falando, amor, trepar, a gente trepa a semana inteira. Agora, o teu pai é só no fim de semana. Só no fim de semana. A gente virava à noite, ele servindo uísque, e numa função assim de educar, de ensinar a vida. Tá certo? Afinal de contas, eu era namorado da filha dele, com as amigas da filha, com os namorados. Ele dava uma aula. Quanto tempo durou o primeiro casamento? Eu casei, separei, juntei com outra, separei, voltei para a primeira, separei de novo, casei com outra, separei, voltei para a primeira, tá certo? Você voltou Voltou para a segunda, não? Não, para a segunda Sempre não. primeira. Só o último agora é que aí eu fui para a quarta. A Paulinha. Aí eu fui para a quarta e tô com ela até hoje. Mas você voltou 2 vezes para a primeira? Vou duas vezes para a primeira. Caramba. Você vê que eu não sou muito bom de cabeça, né? Eu sou facilmente dominável pelas mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta Todos nós, pro Troiano. E você tá, quando você estava falando da Playboy, né? Sim. E hoje... Saudosa Playboy. A saudosa Playboy. Eu indo lá para o nosso amigo Antunes, né? Passei do lado da Abril, o antigo prédio da Abril. Sim. Queria perguntar para o Troiano, como é que você Na enxerga? Marginal ali, né? Na Marginal, aquele... É o Birba lá. E como é que eu li, aliás, eu li 2 vezes a biografia que o Maranhão escreveu sobre o Roberto Chivita, né? Eu não li. Mas como é que você vê, você que é um homem de marca, de empresa, como é que pode o império daquele, né? Quem tem um texto excelente sobre isso é o Luiz Nassif. Tem. Ele publicou lá no nosso grupo. É verdade. Ele publicou várias coisas. Ele tem uma análise da quebra da Abril. Eu queria ver como é que você enxerga. Porque eu li aliás, é boa do Maranhão. É boa. Como é que você vê um negócio... Olha, uma das explicações, talvez não seja a única, o Roberto, um gênio,
né? Roberto era um gênio, era carismático, né? As pessoas que se reportavam a ele tinham nele uma figura de um líder, inspirador, etc. Agora, o que aconteceu foi que Abril demorou muito tempo para começar o processo de digitalização, sabe? De entrar com os dois pés em internet e fazer das suas revistas alguma coisa que pudesse ser Luiz acessada. Nassif fala isso. Fala isso. Ele falou exatamente isso. Ele falou Guzo e o outro, Tomás Souto Correia, Isso. que eram das revistas, Isso. impediam que a Convivi migração. muito, isso. Então, o futuro estava ali, mas eles, para manter o poder dentro da estrutura, impediu Eu a migração. participei É. intimamente dentro desse processo. Você viu por Você dentro. também participei. você endossa essa, Olha, essa endosso. tese do Luiz Endosso. Nassif? Se o Nassif falou isso, eu não estou falando bobagem, né? Não. Não, não Não, sei. Eu, não, eu não gosto tô. muito do Nassif, mas Não, mas você eu pode acho ter uma que esse interpretação foi o diferente. grande pecado, né? E foi uma mudança que deixou de ser feita numa época em que estava tudo mudando, né? Então, eles não tiveram capacidade, com a morte do Roberto ainda mais, disso se desenvolver num plano digital mais moderno e deu no que deu, né? Foi O terrível. Nassif Foi... conta que ele entrou, aí foi com o pessoal do Frias, e aí o Frias deu uma rasteira. Ele entrou no BOL, aí juntou, aí o pessoal do Frias. O Tomás Souto Corrêa, eu convivi bastante com o Tomás, sabe? A primeira empresa, vamos dizer assim, que a minha empresa atendeu, tem 32 anos, foi a ANER, Associação Nacional dos Editores de Revista, cujo presidente foi, durante um bom tempo, o próprio Tomás Souto Corrêa, né? E, na época, eu lembro muito Foi bem... uma das primeiras clientes da Da Turiano Brand, foi o primeiro. Tá. Foi o primeiro, né? Eu não queria criar a empresa, alguém insistiu, eu falei, tá bom, eu vou fazer isso, mas eu não tenho com quem, eu preciso de dinheiro, né? Aí alguém falou, não, o Salles Neto, que é o presidente do Grupo Meio Mensagem, falou, eu sou o vice-presidente da empresa, lá da ANER, eu acho que tem um serviço para você fazer lá que tem que ser feito por você. Bom, na época eu convivi muito com o Tomás Souto Corrêa. O Tomás Souto Corrêa era o cara mais entendido de revista da América Latina e provavelmente, como você gosta de falar, do mundo, né? Então eu convivi muito com ele e ele sempre teve essa característica, um apreço pelo papel, né? Que era uma coisa poética. O Nassif fala os papelistas. Papel já morreu o Tomás Souto Correia? Não, Tá vivo. tá aí. Deve estar E com 80 e alguma coisa tal. E aí a sala do Tomás, no prédio do Biro, eu fui lá várias vezes, é uma sala que é um museu de revistas, um lugar maravilhoso tal. Só que ele se apegou àquilo, como estava falando, não deu chance para esse processo se transformar em uma outra forma de se relacionar com o mercado, né? Então acho que esse foi o grande pecado. Entendi. A minha visão, e talvez do Nassif também. Do Nassif. Entendi. Mas só voltando, e aí paramos de falar do nosso amigo Antunes, né? Nós estamos. Eu estou impressionado, né? Eu dei a ideia de fazer eu dei a ideia. O meu sócio que deu a ideia, e eu tive a ideia de levar para o Antunes. O Antunes está há 30 dias só desenhando o novo aeroporto. Que para mim é bom que vai pegar um pedaço das minhas terras e eu, talvez agora, quem sabe, eu possa me aposentar. Não, o Antunes, Talvez. quando ele bota uma coisa na Meu cabeça, amigo. ele cria, por exemplo, ele está desenhando toda a infraestrutura, a engenharia, a logística. Ele chegou a falar do aeroporto para você? Chegou? Não falou. Ele, a gente, quando conversa sobre outras coisas. Eu quero tirar ele um pouco eu desse até universo. perguntei, eu achei linda a metáfora que ele criou. Eu falei, Antunes, mas você tá... E ele falou assim, ele tinha lido também, né, como eu, a biografia da Jaqueline e a biografia do Aristóteles, Onassis, né? Uhum. E o Aristóteles, Onassis, não sei se vocês lembram disso, ele teve uma decepção fantástica. O cara que ele mais odiava no mundo era o Strauss Niarchos, o armador grego. O cara que ele mais odiava. Concorria, competia e tal. O cara rouba a mulher dele. Mulher a mãe da Cristina Onassis e do Alexandre, que é um menino que depois morre no acidente. Não era Maria Callas? Não. Não, Maria Callas foi amante dele, foi namorada, amante, depois. Aí ele levou um pé na bunda.
E ele é o Aristóteles Onassis. Porra, perdi minha mulher pro cara que eu mais odeio no mundo. É complicado. Armador. E aí, ele falou... Essa crueldade é a crueldade feminina. Aí, Trauma. aí como é que eu resolvo? Aí ele reúne os assessores, isso é fato isso. Ele falou, escuta, perguntou para 4, 5 diretores lá, qual a melhor, ele falou, eu vou ganhar, eu vou conquistar A melhor mulher. a melhor do mundo. A Jaqueline. Era a Aí, Jaqueline. ou conquistar ou comprar, né? Lembra Comprou. do Paulo França? Os 7 centímetros mais caros do mundo. Paulo França era terrível. Bom, aí, lembra disso? Aí ele pegou os diretores, qual é a mulher do mundo? 5, 3 diretores, falaram, Jaqueline, então eu vou comprar essa mulher. E comprou, né? Ele comprou. Eu li. E sabe quem quebrou o contrato? Tinha um contrato que ele podia comparecer no sentido bíblico, Não, uma vez por mês. não, né? tinha o dia que ele podia frequentar o quarto dela. Tava Tava no mas, contrato. mas quem quebrava o contrato, sabe quem era? Quem? Ela. Porque Mas o grego era bom de cama, porque o Kennedy, ele passava na padaria, comia coxinha lá, e não jantava direito em casa. Entendeu? O grego parece que tinha um instrumento avantajado, funcionava e era cumpridor, né? Então, quem quebrou... Mas olha que interessante. A gente vê que a imagem pública, o que vem à mente hoje, não é Jaqueline Onassis, é Jackie O. Oh, perdão, me enganei. A imagem pública não é Jaqueline Kennedy, Onassis. é Jackie O. A Jackie O. Quem é essa mulher? É a Jackie O de Onassis. Ela virou a Jackie O para o conhecimento e o imaginário público. E tem um episódio... Ninguém lembra disso de verdade. Jaqueline Kennedy. Não, ela é a Jackie O. É verdade. Aí fez toda uma postura de moda, de estilo, como Jackie O. Jackie Onassis. Mas isso fala dela, mas fala muito de uma mitologia muito masculina da conquista, né? Que fez com que ela pudesse dar esse passo. Mas de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando dela ou da capacidade da conquista do grande armador grego? Mas a capacidade da Conquista conquista ou foi da compra? financeira. Ou da compra. Conquista, compra. A capacidade foi financeira, isso é um Não, horror. não, é um horror, mas eu estou falando o seguinte: Mas pra mim, vai valer a frase que acho que é verdadeira. Dinheiro compra até amor sincero. Amor verdadeiro. Até Ele é tão bom que compra até amor verdadeiro. ficou essa. Doutor Jaime, o senhor fez uma pergunta, eu gostaria de fazer uma. Eu fiz a pergunta para você, É, porque essa é a pergunta que eu sempre me fiz também. Porque Sim. eu fiz essa mudança, parece um pouco a sua, porque eu também queria curar o mundo de outro jeito quando eu fiz curso de Ciências Sociais da USP, sim. naquela época, né? Na década de 70. E um dia, voltando para o meu amigo Leonel, com quem eu dividi o quarto lá no Cambuci, eu Sim. perguntei para ele: Leonel, a gente vai se formar em sociologia, que profissão que nós vamos ter? Ele olhou para mim horrorizado. Falou: como profissão? Sociologia não forma profissionais, forma agentes de transformações do mundo. Eu falei: isso dá dinheiro. Isso dá E dinheiro. aí Como é eu que é isso? mudei para uma Sim. vida próxima à sua. Sim. Em agência de propaganda, Sim, etc., sim, durante sim. um tempo. E eu sofri muito com isso. Sim. Conflitos eram Claro, enormes. né? claro. Não é que tenha acabado, Então, viu? mas, por Mas exemplo, diminuíram. hoje que eu faço filmes, né? Mas faz a pergunta. A desculpa. pergunta é assim: como gestor de marcas, né? Como você criou marcas na sua empresa? Então. Desenho, logotipos, marcas. a Eu gente- queria saber quais as que a gente reconhece, Ou que qual são marca marcas que ele fez ficaram. manutenção, que não ele É, criou, mas ele Muitas já cuidou. existiam. Sim, Você isso é cuidou. muito Sei lá, interessante. A gente trabalhou com empresas e trabalha com empresas, algumas importantes, outras que ninguém quase conhece, que são as que de alguma forma têm um afeto especial. Mas a gente trabalhou muito com o açaí. Sim. Né? Eu trabalhei com a Companhia de Jesus. Os jesuítas um dia nos procuraram porque estavam com uma dúvida sobre o que dizer para os... O padre Geraldo nos procurou e falou o seguinte: 800 jesuítas no Brasil, cada um fala uma coisa quando se apresenta
que nós somos, afinal? Eu falei, o que vocês são, você pergunta para o Santo Inácio de Loyola, lá 500 Sim. anos atrás, né? Vocês devem saber. Não, mas eu preciso unificar o discurso. E a gente fez um trabalho maravilhoso para os jesuítas, de quem tem muito orgulho, para criar uma linguagem que traduzia Única, o uma propósito identidade, né? da... Exatamente. Quem tinha que estar aqui era o Dark, que é jesuíta. É verdade. E aí, enfim, foi um trabalho de que a gente tem muito orgulho. Você, para Fizemos- a PUC também você deu uns palpites? Dei. A PUC demos muito palpite e, modéstia à parte, palpites bons, eu posso falar, mas a PUC recentemente está seguindo outro caminho, começou a falar exageradamente, eu acho que de IA, e perdeu aquilo que a PUC tem na sua origem de importante, que é a PUC, uma instituição, na minha visão, onde você está lá preparado. Ouse pensar. O trabalho que a gente fez era alguma coisa que terminava em ouse pensar. Né? Vamos pensar. E o caminho da PUC hoje é um pouco diferente. Esse é um baita Olha, slogan. eu Baita fui slogan. aluno da PUC, Ouse né? pensar. Entrei na PUC, depois fui Baita professor da PUC slogan. também. A PUC de antigamente, a PUC que eu conheci dos anos 70, ela tinha uma missão cristã, de fato. Por exemplo, as bolsas que ela concedia. Aliás, hoje encontrei com ela, que concedia as bolsas. Ela olhava se você tinha condição, se você não tinha. Era muito bem selecionado. Você tinha aquela, né, aura. Hoje a PUC é dinheiro. É cara pra cacete. Recuperação. Ela perdeu o lado A cristão. característica de formação Exatamente. independente da capacidade financeira do seu aluno. Deixa Exatamente. o Mateuzinho fez um sinal que ainda temos 6 minutos. Eu vou usar esses 6 minutos. Posso só falar uma coisinha? Pode. A Cleide Martins Canhadas, que eu encontrei hoje, ela é uma pessoa de uma bondade. Ela cuidava daquelas bolsas. Você precisa ver com que dedicação. Ela não está mais lá? Não, saiu. Saiu. Aposentou. Criaram uma situação que ela falou, eu vou embora. Deixa eu esses 5, 6 minutos que temos. Eu queria. Adorei esse papo aqui. Não sei se é Mas- bom para o telespectador, mas para nós foi ótimo. Eu Eu quero... achei uma Não, delícia. é uma delícia, uma delícia. Eu sabia que ia ser bom, mas superou de longe. Eu queria que vocês assumissem o compromisso, não comigo, com o podcast, de daqui uns 2 meses, no máximo, a gente voltar a fazer nós 4 um papo. Isso foi uma Vamos. pilotagem, a gente volta. Esse foi um teste que deu certo. Eu acho que deu certo. Não combinamos nada, foi tudo de improviso, não é? Mas eu queria que cada um de vocês, 3, fizesse uma breve digressão, porque, na verdade, são 4 coisas que fascinam o ser humano, indistintamente se é homem ou mulher, se é trans, se não. O ser humano, que é o dinheiro, o poder, o amor em qualquer dimensão, o amor romântico, o amor sexual, enfim, o amor. E tem um quarto que é um pouco analisado. Aliás, aquela menina escreveu um livro interessante, ela é muito inteligente, a filha que concorreu ao Oscar. Ela escreveu um livro, um romance. Ela é boa escritora, hein? A Glória e seu séquito de horror, e seu séquito de horrores. Você já viu esse romance? Dá uma olhada. Da Fernandinha, da filha. Ah, tá. Filha. Tá. Que é o quarto que a gente descuida e é um negócio impressionante, que nem Deus abdica. Nem Deus abdica, que é a glória. A glória é um negócio... Às vezes a gente nem toma a dimensão de que está em busca da glória, não só do dinheiro, da fama e do amor. A glória é um negócio complicado. Eu queria que vocês pudessem fazer uma digressão rápida. Sobre o que nós achamos Uma digressão perma- sobre a glória. a glória. Assim, A glória. Na glória. Essa é boa. Glória. Glória. Eu penso na glória. Eu lembro como enquanto você formula a tua sinal resposta, é uma passagem bíblica. Bom, se eles não se... O Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, ele sobe num burrinho, né? E todo mundo clamando. Tá lá no Novo Testamento. Se eles se calassem,
até as pedras clamariam, né? Então, glória a Deus, glória a Deus. Nem Deus abdica da glória, né? Então, Não, resumidamente, quando eu penso em glória, eu penso, acima de tudo, na eternidade, no legado que eu deixo. Para mim, glória é isso, na minha vida, né? O que vai ficar do que eu fiz, né? E que pode ser a continuação em outras bases por outras pessoas. Eu vejo isso naquilo que eu plantei na minha carreira, né? Isso para mim é glória, né? bem. Que não estou falando que eu consegui, estou falando que é o entendi. que eu persigo, Tá. né? Interessantíssimo. Depois eu quero arrematar, não comigo, com o Fernando Pessoa. Glória, para mim, eu não consigo pensar em glória sem pensar em dinheiro. É? Dinheiro, para mim, seguindo Marx, é a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada, que é uma criação da produção da vida mediante a troca. Então, o drama da vida, da nossa vida, é produzi-la mediante a troca. É isso que faz com que, se você tem o dinheiro, você tem tudo. Se eu tenho o Senhor, eu não preciso do servo. Então, todas as coisas humanas têm que naufragar na cobiça. E o dinheiro captura suas qualidades humanas. E ele vira o Deus. Meu Deus. Tá certo? E tá uma frase também bíblica: no amor ao dinheiro está a raiz de todos os males. Aliás, não está dito a raiz de alguns males. No amor ao dinheiro, não lembra dessa Sim, passagem? mas veja o seguinte, Está mas a o raiz de dinheiro todos os É males. a existência sensível mais cômoda da propriedade privada alienada. Sim. Quer dizer, na realidade, você tem que ir para... O mal está na produção da vida mediante a troca. Por isso, por ter prestado atenção nessas coisas do Marx, é que eu não consigo entender socialismo de mercado, Entendi. que é a tese do nosso ministro. Eu não consigo entender E isso. também um pouco do Elias Jabur, talvez, um pouco. Esse pessoal, sim. Sim, um pouco, né? É uma linha Não de... tem como, né? Fazer um socialismo de mercado, Não- sendo que o mercado é capitalista. Exatamente. Não tem como, porque você captura, o dinheiro captura as tuas qualidades humanas. Sim. Ora, se a troca captura as qualidades humanas, como é que você vai ter socialismo humano com troca? Sim. Tem uma incompatibilidade entre troca e humanidade. Sim. Porque para o Marx, o que Até lógica, né? Até lógica. o que nos torna humano é o trabalho. Porque o humano é o único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho. A abelha não trabalha, a formiga não trabalha, elas são Sim. programação genética. Só o homem trabalha. Então, quando você fala de trabalho, ele está falando da humanidade, ele não está falando da classe operária, é outra coisa. Ele está Sim. falando o ser humano, enquanto ele produzir a vida mediante a troca, ele terá uma vida estranhada. Porque a troca impõe a especialização. A especialização implica que você vai ter que fazer um trabalho para a produção. E não é o trabalho que você se realiza. Quer dizer, você se realiza como fotógrafo. Eu ia colocar, para a gente fechar, o significado de glória, né? que mentalmente me vem à mente, está justamente ligado à realização. A glória está diretamente proporcional àquilo que você realiza e ainda tangenciando na satisfação. Porque para mim Sim, é sim. tudo uma questão de Sim. ou satisfação ou insatisfação. Sim. Ou você está satisfeito ou você está insatisfeito. Agora tem O uma... que é a busca da glória? É a busca pela satisfação. Não, mas tem uma coisa a ver, que eu gostei da resposta também do Jaime Troiano, que é o seguinte, e aí termino, viu, Mateuzinho? Fica tranquilo. Porque tem mais outra gravação, né? Que é o seguinte, tô lembrando, tem a ver com a tua resposta. O poeta Mário Sacarneiro, que era um puta amigão do Você ia falar do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, é do Fernando. Ele era muito amigo do Fernando Pessoa. Ele chega pro Fernando Pessoa, se você ler, tá lá nas biografias. Ele chega pro Fernando Pessoa, fala: ô Fernando, sábado que vem, você não marca nada, que tem uma festa de arromba nos arredores de Lisboa, na casa do fulano, que eu não lembro o nome. Você não marca nada. Sábado que vem eu não posso. De jeito nenhum. Não, mas no sábado que vem eu não posso. Por quê? Não pode por quê? Não, desmarca. O que você tem? Ele ficou insistindo, né? Era amigo. Não, mas sábado não pode. Aí ficou enchendo o saco. Eu tenho um compromisso.
Compromisso? Que compromisso? Tenho compromisso com a minha obra. Ah, você tá de brincadeira. Na altura do Championship, o Fernando Pessoa não tinha um livro publicado. Aliás, em vida ele publicou só um livro. Né? Bom, e aí ele perdeu a paciência e falou assim, que obra? Compromisso com a tua obra? Você não tem nenhum livro publicado. Aí ele responde, não, mas eu sei que a minha obra vai ficar. Aí ele perdeu a paciência e falou, tá bom, admitamos que a sua obra fique. Você vai ter amorto, cara. Você não vai desfrutar. Aí, olha, expectativa racional. Ele trouxe para o valor presente. Não, você tem razão. Minha obra vai ficar e certamente eu vou estar morto. E eu não vou usufruir. Né? Mas a fama, a glória, né? Mas a certeza da glória futura eu desfruto agora. Os últimos 10 versos da tabacaria falam exatamente disso. Exatamente. Vai morrer essa língua, vai morrer o planeta girante onde nós vivemos, mas em outros planetas, outras tabuletas, a gente vai continuar escrevendo poemas sobre. Ele fala dessa eternidade, que ele sabe que ele não ia fazer tudo isso. Não, mas veja que mas o rastro que ele deixaria é não, isso. Você, agora, na tua resposta, você foi muito franco e dizendo, eu sei que eu vou embora, mas vai ficar, vai ficar. A glória é o legado. É o legado. O legado da realização E você já- que te gera essa E satisfação. você desfruta. Desfruta e... Ou mudando de poeta, de tudo fica um pouco do teu queixo, do queixo da tua filha, diria o Drummond, né? Resíduos, né? Eu acho que nisso eu acredito como glória, como continuidade, como imortalidade. E com isso terminamos Em glória. Eu só quero agradecer. Hoje eu vou agradecer esse papo. terminamos gloriosamente esse gloriosamente. episódio. Queria agradecer demais vocês, Jaime Troiano, Paulo Presgrabe, Leite Soares. Paulo de Tarso, é sempre Paulo Tarso, e eu agradeço muito meu avô ter posto Não, Tarso. tá, mas é Senão que eu ia chamar Jocelyn. E o Fabinho Cabral, que eu conheci hoje. Vocês acreditam que eu conheci esse menino hoje, cara? E então fica a promessa, daqui 2 meses, nós estamos em setembro. Quando chegar novembro. setembro, Beto Guedes, né? Então, outubro, novembro. Lá, hoje é dia 17? É um prazer. 17 de novembro. Tá certo? Eu acho que todo mundo aqui tem Deixa eu muita falar para os história pra internautas. Eles só vieram porque o jeton é 6.000 euros para cada um. Mas só vieram por causa disso. Mas então, daqui 2 meses, tá bom? Não, a monetização do podcast agora. Eu já te peço uma coisa, viu? Milhões de visualizações. É. Nós vamos ter um pouquinho dessa rebarba, né? Mas eu peço uma coisa, faça esse agendamento já. Já. Pra gente se garantir, no agendamento Não, já. formal. Formal. É. É. Já, que eu digo, pode ser amanhã, não pode? Pode. Tá bom. Obrigado, Jaime. Nada. Obrigado, Paulinho. Obrigado, ótimo. Fábio. Muito legal. Obrigado Eu a que agradeço, todos. obrigado. Pra mim Eu foi uma honra amei. estar sentado nessa mesa. Eu amei. Também não foi um prazer, foi Foi gostoso. gostoso. Fluiu. Fluiu, É. deu Gera uma muita energia satisfação. Quando junta positiva. três- Para mim foi uma honra. É, Pra mim foi quando uma honra junta três conhecê-los e feras, estar com vocês. 3 Foi feras muito desse bom. tipo. Paulo já conhece, ele não sabe disso, mas Você conhece ele? Você me conhece não ainda? por intermédio de pessoas em comum. Eu sou muito amigo da Silvia Alegre, mulher do André Singer. Você A não Silvia é parte- argentina. Você Não. não é parte da tal pizza no domingo? Não. Eu faço. Ela fala de você, hein? Não. Deve ser o Paulo de Tarso Venceslau, que todo mundo confunde. Não é o Paulo Arantes, talvez? Não, Paulo Arantes também, tá? É. Paulo de- Vamos lá. Não, eu faço. Tarso Ela me Venceslau. falou de Eu você faço. não. Mas eu faço parte. Você tem contato com a Silvia? bastante. Ela é uma graça. Argentina, ela. É brasileira agora. Agora é brasileira. É maravilhosa. Ela E o- trabalha comigo desde 86. Ela trabalha com você? Ela me atende na área de estatística desde 86. Então manda um abração para ela. Porque faz tempo que ela não vai na pizza. E o André vai mais que ela. Manda um abraço. Você Amo. vai na pizza? Eu sou membro há 26 anos. É. Então quem é o Paulo de Tarso que vai na pizza? Não é o Venceslau lá? Não, na não, frente? não. A Aquele- pizza, deixa eu fazer um registro e termina, Paulo. A pizza vermelha, o marxista, a pizza, a discussão da pizza é um negócio. Bom, também Paulo Arantes, agora faz tempo que não vai. Roberto Schwartz, André Singer, Leda Paulani, Brescia Pereira.
Esse, Coisa de gente Não grande. é minha turma. esse tudo que vos intelectual fala, chique. modestamente. O negócio é impressionante. Obrigado a todos, obrigado. Valeu, Até pessoal. o próximo episódio. Obrigado.